Muito boa noite, estamos de regresso com o Em Debate e os representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos uma incursão ao dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Este 1 de maio que ficou marcado pela vontade de alguns sindicatos no resgate do real significado do Dia do Trabalhador, uma jornada de luta e de reflexão, bem como de reivindicação de melhores condições para os trabalhadores. Houve manifestações em São Vicente, no Sal, em Santo Antão e na Praia, uma ou outra com mais ou menos adesão por parte dos trabalhadores e com uma notória ausência das centrais sindicais. A reposição do poder de compra devido ao aumento exagerado dos preços de produtos básicos, atualização salarial, mais dignidade para os trabalhadores e as suas famílias, revisão do Código Laboral, contratos precários nos setores público e privado, alargamento da cobertura do INPS em medicamentos e consultas de especialidade, foram algumas das bandeiras levadas à jornada de luta nas ruas do país. São hoje os nossos convidados, a deputada Carla Lima, em representação do grupo parlamentar do PAICV, também o deputado Euclides Silva, em representação do grupo parlamentar do MPD, e o deputado António Monteiro, em representação dos deputados da UCIT, que entra conosco neste direto a partir da plataforma Google Meet. Meus senhores, boa noite. Sejam então bem-vindos, senhores e senhora, sejam bem-vindos a mais um Em Debate aqui na TCV. Hoje começamos por São Vicente, pelo deputado António Monteiro. Muito boa noite, António Monteiro. Os trabalhadores tinham motivos então para irem em massa às ruas. Como olha para a situação dos trabalhadores cabo-verdianos nos dias de hoje? Muito boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os técnicos da televisão de Cabo Verde. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham, quer aqui em Cabo Verde, quer na nossa imensa imigração. E uma boa noite também aos colegas deputados, que estão também aqui, colegas do painel. Respondendo diretamente à sua questão, nós diríamos que há razões de sobras para que os trabalhadores continuem a luta que se iniciou ainda no século XIX. Por altura de 1886, assim que está certo, nessa altura que começou. É preciso termos em Cabo Verde melhores condições de trabalho. Precisamos analisar a situação que os nossos trabalhadores estão a viver, precisamos analisar a forma como os trabalhadores são tratados e entendemos que os sindicatos devem ter um papel extremamente ativo, de sorte que as questões que os trabalhadores procuram possam ser levadas a bom porto. E nós, neste 1º de maio, que acabamos de festejar há bem poucos dias, infelizmente tenho que dizer que esperava uma aderência maior, acima de tudo nas ilhas como Santiago e também como em Santo Antão. Aqui em São Vicente entendo que os trabalhadores e os não trabalhadores saíram à rua para mostrar os seus descontentamentos relativamente à situação que se vive atualmente no país, por causa do alto nível de custo de vida que nós estamos a enfrentar no país. E no Sal, por aquilo que consegui também seguir pela televisão, pareceu-me ter uma boa moldura humana, mas em Santiago e em Santo Antão pensamos que o sindicato que organizou a manifestação não conseguiu levar a bom porto a mobilização e, portanto, teve
poucos trabalhadores, teve pouca aderência. Se bem que aqui gostaria de ressaltar o facto de eu ter ouvido um dos organizadores, um dos sindicalistas, reclamar que, através da Rádio Nacional, não foi possível fazer chegar a mobilização aos trabalhadores, porque a rádio de todos os cabo-verdianos, que é a Rádio Nacional, na sua parte comercial, acabou por mandar suspender a mobilização e isto não chegou a todos os trabalhadores para poderem participar. A verdade é que nós temos trabalhadores que, infelizmente, trabalham, mas mesmo a trabalhar com o salário que se tem no país, que é um salário extremamente baixo, continuam a viver em situação de pobreza extrema, e esta situação agravou-se muito mais ainda, agora com o aumento galopante da inflação e, portanto, as coisas tornaram-se muito mais difíceis. Daí concluiria essa minha primeira intervenção dizendo que há razões de sobra para que os trabalhadores continuem a luta não só por uma melhoria salarial, mas também por uma melhor política do Instituto Nacional da Previdência Social em termos de cobertura médica e medicamentosa. Entendemos que é preciso criar outras condições de trabalho, acima de tudo nas fábricas, para que as nossas jovens e os nossos jovens possam ter melhor qualidade em termos de salubridade e higiene no trabalho. E, portanto, há uma luta tremenda ainda que temos pela frente. Temos é que nós, os políticos, é criar as condições através do Parlamento para que paulatinamente se vá resolvendo as questões que infelizmente perduram no tempo. Certo, muito obrigado, António Monteiro, por esta primeira incursão a este tema. Passava agora a palavra ao deputado Euclides Silva. Para si também muito boa noite. E também, como é que olha para as manifestações do 1 de maio, das reivindicações dos trabalhadores? Muito boa noite. Primeiramente, cumprimento assim, os senhores jornalistas, os colegas de painel, a deputada Carla Lima, o senhor deputado António Monteiro, e também cumprimentar todos os cabo-verdianos que nos acompanham neste programa. E o primeiro dizer que a luta por melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, é uma luta de todos, dos trabalhadores, dos cabo-verdianos, mas também, sobretudo, de quem tem as responsabilidades políticas, o governo, e todos nós trabalhamos arduamente para que todos os cabo-verdianos possam ter um trabalho digno e cada vez melhor remunerado. Daí que eu acho que é de justiça reclamar, lutar por esses direitos todos os dias. Mas importa também salientar aqui o percurso que fizemos ao longo de todos esses anos, mas especialmente de 2016 a esta parte. Se olharmos para a taxa de desemprego em 2015, os valores rondavam os 15%. Os dados de 2020 apontam para uma redução que, segundo a OIT, chegavam aos 11,2%, ou seja, havia uma trajetória descendente do desemprego no país. Também o desemprego jovem, que rondava os 42% em 2015-16, em 2019 já aproximavam dos valores de cerca de 27%, e isso graças às medidas assertivas adotadas pelo governo no domínio da formação profissional, requalificação profissional, aposta massiva nos estágios profissionais, que permitiu com que muitos jovens ganhassem a experiência profissional exigida para o seu ingresso no mercado de trabalho. Mas veio a pandemia da Covid-19, que provocou uma grave recessão económica aqui em Cabo Verde, paralisou as empresas, sobretudo no setor do turismo, em que a maioria dos hotéis ficaram fechados há mais de um ano, mas graças a um bom combate que o governo, liderado por Dr. Ulisses Correia Silva, deu à pandemia de Covid-19, também com a colaboração dos cabo-verdianos, conseguimos, muito mais rápido do que era previsto, regressar à normalidade, e as empresas começaram a abrir, e o país
o país retomou o caminho do crescimento e a taxa do desemprego, segundo os dados do INE deste ano, também voltou a baixar de forma significativa. E o governo vai continuar a trabalhar para que haja cada vez mais emprego. Se olharmos também para a questão da valorização salarial, uma das reivindicações justas, diga-se de passagem, dos sindicatos, porque é para isso que o governo trabalha todos os dias, para criar melhores condições aos trabalhadores. Em 2016, o MPD encontrou na administração pública, sobretudo, muitas pendências dos trabalhadores. O governo resolveu problemas de cerca de mais de 2 dezenas de classes profissionais, falo de professores, médicos, enfermeiros, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, funcionários de vários institutos públicos que tinham as suas carreiras congeladas ou estagnadas, que o governo vem resolvendo e o governo vai continuar a resolver. E a resolução dessas pendências traduziu-se na melhoria significativa dos salários dos trabalhadores da administração pública. Mas também no setor privado, o salário mínimo passou de 11 mil escudos em 2015 para 14 mil escudos este ano e é a intenção desta maioria aumentar esse valor para 15 mil escudos no próximo ano e continuar a aumentar. Dou um outro exemplo, as cozinheiras das cantinas escolares, por exemplo, recebiam 6 mil escudos, não tinham segurança social. Hoje ganham 15 mil escudos, têm segurança social, têm proteção social e é um trabalho que o governo vai continuar a fazer com outras categorias profissionais. No que tange às reivindicações do dia 1 de maio, importa dizer que é uma reivindicação que acontece um pouco por todo o mundo, basta estar atento às notícias para ver que um pouco por todo o mundo civilizado, com os quais partilhamos os valores da democracia liberal, da liberdade sindical, há manifestações com muito mais números do que acontece aqui em Cabo Verde. Para nós, mesmo que fosse uma única pessoa a se indignar e se mostrar insatisfeitos, é motivo para preocuparmos, é motivo para levarmos em atenção as suas reivindicações e é o nosso compromisso trabalhar para que cada trabalhador tenha um trabalho melhor remunerado e com melhores condições de trabalho. Importa também aqui dizer que o direito à manifestação e à greve foi consagrado pelo MPD na Constituição de 1992, porque isso antes não era permitido e o MPD estará sempre do lado de quem se sinta livre para manifestar, para protestar, e nós encaramos isso sempre com normalidade, com naturalidade, e o MPD não sai na comunicação social sempre que for anunciado uma manifestação a tentar tirar dividendos, a apelar aos seus militantes para saírem às ruas e para tentar tirar proveito, porque nós entendemos que num país democrático há espaço para todos, há espaço para os sindicalistas fazerem os seus trabalhos, também há espaço para os partidos políticos também fazerem as suas atividades e nós encaramos com total normalidade as manifestações e, repito, mesmo que fosse com uma única pessoa. Certo, muito obrigado, Euclides Silva. Agora, deputada Carla Lima, também a mesma pergunta, como olha para a situação, como o PSV olha para a situação dos trabalhadores cabo-verdianos nos dias de hoje? Tinham motivos, então, para irem para as ruas? Obrigada, Jeff. Boa noite. Boa noite também aos colegas do painel Euclides e António Monteiro, também aos técnicos e a toda a equipa da TCV e aos telespectadores lá em casa. Muito boa noite. Falando dos motivos, é claro que havia e há muitos motivos para que os trabalhadores saiam às ruas e façam valer os seus direitos. Nós estamos a falar de um país onde o poder de compra nos últimos tempos caiu drasticamente. Nós temos, neste momento, uma população bastante empobrecida e com dificuldades imensas no seu dia-a-dia de conseguir as condições básicas em termos de alimentação, em termos de luz, de água, de habitação. A cada dia que passa, a população cabo-verdiana e os trabalhadores cabo-verdianos têm mais dificuldades nesta matéria. Nós, se olharmos para os dados, vamos perceber que também há uma taxa de desemprego que, apesar daquilo que o colega diz, que tem caído drasticamente, se olharmos para os números absolutos, vemos que o que nós temos é perdido postos de trabalho. Se fizermos uma conta dos dados publicados pelo INE, vamos ver que de 2006 até 2015
2021 perdeu-se 30 mil postos de trabalho. O número de inativos também aumentou e ultrapassou os 40%. Nós temos uma população desempregada neste momento que ronda os 24 mil trabalhadores. E temos também uma população subempregada à volta dos 22 mil pessoas. Portanto, há todos os motivos para que os trabalhadores fossem à rua manifestar e fazer valer os seus direitos. Quando o MPD diz que tem trabalhado para melhorar a situação dos trabalhadores cabo-verdianos, isso não é totalmente verdade. O governo, no último ano, aumentou a carga fiscal com os 5% sobre os direitos de importação em mais de 20 mil produtos. Isso incluindo também o aumento que fez, e, aliás, para além disso, com o aumento que fez no IVA no turismo de 10 para 15, o que também dificulta a vida para aqueles que produzem. Não houve medidas de mitigação da situação da inflação e não houve medidas para a reposição do poder de compra dos trabalhadores. Mesmo quando fala-se em atualização salarial, o governo decidiu apenas atribuir um aumento salarial a uma percentagem pequena dos trabalhadores da administração pública, aqueles que ganham até 69 mil escudos, e mesmo assim um aumento ínfimo, exíguo, que não serviu para minimizar a situação de penúria que muitos vivem. Não houve também aumento em relação à pensão social. O PICV pediu um aumento do salário mínimo para 17 mil escudos. O MPD recusou. Também, em relação à atualização da pensão social para 7 mil escudos, o MPD não aceitou a proposta, e o aumento do rendimento disponível às famílias, seja através da isenção de produtos essenciais, produtos e serviços essenciais, como também a redução da carga fiscal para as pessoas individuais, diminuindo o escalão do IRPS, também foram propostas que foram feitas e o Governo não aceitou. Ou seja, o Governo não esteve disponível para discutir seriamente o agravamento das condições de vida dos cabo-verdianos e a diminuição do poder de compra dos trabalhadores. Portanto, nós entendemos que havia, sim, todas as razões para que os trabalhadores saíssem às ruas. Há outras questões, nomeadamente um clima de medo que os trabalhadores vivem neste momento, com a ameaça de despedimentos, com pessoas que são colocadas nas prateleiras. Temos também ouvido e visto notícias, ainda hoje saiu uma notícia no Jornal da Nação, sobre a questão do assédio moral e sexual nos locais de trabalho. Há uma série de questões, de problemas e de constrangimentos que os trabalhadores em Cabo Verde enfrentam neste momento, e o Governo não tem conseguido dar resposta a estas situações, pelo que entendemos que as manifestações eram importantes. Em relação à mobilização, eu acho que os organizadores, que são os sindicatos, já fizeram um balanço, mas eu gostaria aqui de pontuar que há algumas questões, por exemplo, em relação a Santiago, que eu acho que acabam por também condicionar a mobilização. Se em São Vicente a ilha é menor, as pessoas podem-se, por exemplo, deslocar-se a pé para o centro da cidade para ir manifestar. Imagina, por exemplo, alguém que venha quando falamos de Santiago, mesmo aqui perto, em Santiago Sul de São Domingos ou de Ribeira Grande de Santiago, se não tiver dinheiro para pagar o transporte, como é que vem se manifestar? Nós temos esses constrangimentos também ainda, que nos faz olhar de uma forma diferente para a mobilização em ilhas como São Vicente ou Sal e ilhas como Santo Antão e Santiago, onde, por exemplo, em Santo Antão a manifestação era no Porto Novo. Imagina a distância de Porto Novo e Ribeira Grande, como é que esta mobilização também é feita e como é que isso também pode condicionar, mesmo que as pessoas tenham motivos, muitas vezes não têm condições de se deslocar para protestar. E temos outras questões. Temos a questão que o deputado António Monteiro já fez referência em relação à rádio de Cabo Verde, a RTC, que decidiu de forma arbitrária e eu acho que até ilegal retirar o spot
da convocatória da manifestação, usando como pretexto o artigo 7 do Código de Publicidade, que, no nosso entender, não se aplica. Temos também aqui na praia, e para terminar, Jeff, uma questão que é preciso ser visto, que é a exagerada presença policial nas manifestações. Nós vemos que é desproporcional a força policial que é colocada para acompanhar as manifestações. E depois há sempre um condicionamento dos percursos que são traçados com a justificativa de que não se pode se aproximar dos órgãos de soberania. Há realmente uma distância de segurança que deve se manter, nós entendemos isso e concordamos. Entendemos também que é bom que a polícia esteja presente para garantir a segurança dos manifestantes e não com este propósito firme apenas de defender instituições do Estado, mas também de proteger os manifestantes, e isso muitas vezes eles não têm em conta, querem apenas impedir que as pessoas passem, por exemplo, em frente ao Palácio do Governo. E nós consideramos que isso é manifestamente inconstitucional, estar a condicionar o direito constitucionalmente garantido de manifestação e de reunião que os cabo-verdianos têm. Portanto, eu acho que o Governo também deve, através do Ministério da Administração Interna, repensar essa questão, principalmente aqui em Santiago, em relação à excessiva presença policial, desproporcional ao número de manifestantes e essa tentativa de condicionamento que eu acho que é excessiva para as manifestações pacíficas que temos tido no país. Certo. António Monteiro, olhando aqui para o que disseram os deputados Carla Lima e também Euclides Silva, mas também para a mensagem do Presidente da República, que disse que o último ano foi de muito sacrifício e que o salário já não cobre as necessidades básicas de muitos cabo-verdianos, servindo apenas para sobreviver. Pôs tónica também nas mulheres chefes de família, que, como disse, são as mais pobres de entre os pobres num país empobrecido. Com aquilo que já se disse aqui, como é que olha também para esta mensagem do Presidente da República? Permita-me, antes de ir à mensagem do Presidente da República, chamar a atenção do colega Euclides Silva para o seguinte. Nós temos hoje 178.016 trabalhadores, que é um número inferior a 2021, que era de 186.627 trabalhadores. Ora, mesmo com a retoma que nós queremos que seja mais forte, mais musculada, mesmo com esta retoma, ainda continuamos a ter menos trabalhadores em Cabo Verde do que aquilo que nós tínhamos em 2021. E isto é preciso ser analisado para que possamos criar condições para que todos aqueles que têm capacidade, têm força física e mental para darem o seu contributo ao desenvolvimento e ao crescimento económico de Cabo Verde, o possam fazer. Também gostaria de chamar a atenção dos colegas para um outro fator. Eu que trabalho desde 1980, lembro-me perfeitamente quando nós tínhamos a inflação elevada, o governo do regime de partido único, e é preciso sublinhar isso, o governo do regime de partido único atualizava os salários com base na inflação na altura. Chegou-se a praticar o aumento salarial de quase 15%. Repito, chegou-se a aplicar aumento salarial de quase 15%. Na altura era eu eletricista. Portanto, é para dizer que os governos, e este governo do MPD, têm que prestar um pouco mais de atenção à realidade deste país. Este país tem hoje um patamar de frente nos vários setores
nos diferentes níveis, e nós não podemos continuar a ter estes patamares e a não fazer repercutir na sociedade civil, no comum dos cidadãos, o efeito deste crescimento, o efeito desta economia. Porque não é justo que tenhamos trabalhadores a ganharem, dizemos, nas fábricas 13 mil escudos, 12 mil escudos, 14 mil escudos. Não é aceitável. O governo tem que ver para essas situações. Não é aceitável termos varredeiras ou pessoas que trabalham com os carrinhos de lixo nos vários municípios, nas várias câmaras municipais, a ganharem 6, 7, 8 mil escudos. Não é aceitável. E a desculpa de que estes trabalhadores ganham pouco porque trabalham pouco não deve ser para aqui chamados, porque o valor que recebem não lhes dá, muitas vezes, para assumirem o compromisso nem com a Eletra, nem com a empresa de água. Daí que, no Parlamento cabo-verdiano, eu, pessoalmente, já fiz várias chamadas de atenção, inclusive já pedi ao Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, para o governo analisar a possibilidade de se repensar o salário que o país pratica, e a resposta que me foi dada perante todo o plenário e todos ouviram na comunicação social é que o país paga aquilo que pode. Nós entendemos que não. O país pode pagar muito mais. O que é preciso é começar paulatinamente a fazer este exercício, não naqueles que ganham bem, porque há pessoas que ganham bem, mas naqueles que ganham razoavelmente, e para não usar uma outra expressão que é terrível, muito mal, para que possam realmente, estando a trabalhar, consigam ter uma vida com alguma dignidade. Relativamente àquilo que chama a atenção do Sr. Presidente da República, bom, nós temos que dizer que as coisas não aconteceram hoje, nem aconteceram ontem. Nós temos um trajeto, nós temos um percurso e não podemos esquecer. Temos um trajeto desde 1975 até hoje e que, infelizmente, na altura que eu disse do regime de partido único, fazia-se, estou a repetir isso para que fique claro, fazia-se o ajuste salarial em função da inflação, e hoje que o país tem melhores condições, isso já não se faz. E a teoria de que não se aumenta a inflação para não termos um efeito de bola de neve, para não termos um efeito de multiplicador da própria inflação, no caso de Cabo Verde, ela não pode ser assumida de forma linear, porque não acontece de forma linear. Precisamos, sim, para responder à preocupação do Presidente da República, é organizarmos melhor, atrairmos mais investidores, darmos aos nossos empresários condições para fazerem as suas empresas desenvolverem e procurarmos outros mercados para que realmente se crie riqueza e que esta riqueza seja distribuída da melhor forma possível, dando a cada um a possibilidade de ter os recursos necessários em função do seu trabalho, mas para que não tenhamos pessoas a trabalharem e que mesmo assim a trabalhar continuem a viver numa pobreza extrema, o que de per si é deplorável e é vergonhoso. Muito obrigado, António Monteiro. Euclides Silva, o que dizer destas argumentações? Carla Lima, que fala num aumento da carga fiscal, que não houve medidas de mitigação da inflação, aumentos exíguos dos salários, num clima de medo, também quanto à manifestação, um exagero da presença policial. António Monteiro e a deputada Carla Lima também a dizerem que efetivamente há hoje menos trabalhadores em Cabo Verde.
E quanto à mensagem do Presidente da República? Bom, são muitos questionamentos, mas vamos a elas uma a uma. Primeiro, o governo do MPD, desde que assumiu as funções em 2016, o que mais fez foi fazer a descida da carga fiscal, tanto sobre pessoas coletivas como sobre pessoas singulares. Acho que temos que ser aqui sérios e coerentes e ver isso, que houve um desagravamento da carga fiscal de 2016 a esta parte. Basta ver o IRC, o IRPC, o IRPS reduziu-se depois que o governo do MPD entrou em funções. Aliás, até houve uma redução do IRPS sobre os salários a partir de um certo valor. Acho que a partir de abaixo de 70, 80 mil escudos houve um desagravamento fiscal, acho, se não me falha a memória, em 2017, 2018. E quando se fala do aumento do IVA no turismo de 10% para 15%, também temos que ser rigorosos. O IVA no turismo sempre foi de 15%. Com a pandemia, com a Covid-19, houve esse desagravamento de 15% para 10% e depois o IVA voltou aos valores normais. Portanto, não houve um aumento. Aliás, houve um desagravamento do IVA sobre eletricidade, por exemplo, sobre água. Isso tudo são medidas de mitigação que a colega deputada diz que não existe de forma muito interesseira. Das medidas que o governo tomou, para além do desagravamento fiscal do IVA sobre água e eletricidade, também houve a tarifa social da água e eletricidade, que beneficia sobretudo pessoas com menos rendimentos. Isso é novidade. No tempo do PSV, isso não existia. Aliás, foi o PSV que aumentou o IVA na água e na eletricidade. Outras medidas de mitigações que a senhora colega disse que não houve, isso também não é ser rigoroso. O governo subsidiou a importação dos combustíveis e, a partir dos combustíveis, conseguiu mitigar o aumento de preço de muitos produtos. O governo subsidiou a importação de cereais. São medidas que a colega deputada também devia tomar nota. No período da Covid-19, o governo criou o layoff, o governo implementou rendimento social de inclusão, o governo implementou o subsídio de desemprego para proteger os trabalhadores. Quanto ao salário mínimo, houve aumento do salário mínimo. O PSV fez um conjunto de propostas no quadro do último Orçamento de Estados, mas o PSV não apresentou as contas do impacto das medidas apresentadas. Foram medidas avulsas e apresentadas apenas para encher o chouriço. Quanto à questão da pensão social, a proposta do PSV, isso é de bradar aos céus. Todos os cabo-verdianos se recordam que o PSV, em 2010, nas vésperas das eleições, aumentou a pensão social, de facto, de 5 para 7 mil escudos. E a colega deputada sabe o que é que aconteceu. Depois das eleições, o PSV voltou atrás. É este mesmo PSV que vem agora apresentar essas mesmas propostas. O governo, o MPD, optou por aumentar o número de beneficiários em vez de, nesta fase, aumentar o valor da pensão. E o MPD, no quadro do orçamento para o presente ano, aumentou o número de beneficiários em mais de 3 mil beneficiários de pensão social. Ou seja, são mais 3 mil idosos que não tinham a pensão social, que passou a beneficiar deste subsídio. Quanto à questão do assédio sexual nos ambientes de trabalho, eu acho que é uma prática vergonhosa, que envergonha qualquer nação civilizada, e as vítimas devem denunciar e ter coragem de denunciar, e os prevaricadores devem ser punidos, porque esta prática não coaduna com um mundo civilizado, é uma prática que envergonha qualquer pessoa, qualquer nação, e todos nós temos a responsabilidade de denunciar os prevaricadores e não tentar tirar dividendos políticos e achar que é o governo que dá orientações às pessoas que têm esse ímpeto para fazer essa prática. É uma prática vergonhosa, repito. O MPD demarca de qualquer um que pratica este ato, e o MPD encoraja as vítimas a denunciarem nas instâncias próprias, e nós também, e o governo também agirá em consequência. Quanto à mobilização para o protesto, eu acho que os sindicatos devem fazer o seu trabalho. Eu acho que quando não importa, não estão preocupados com números, mas nós também não podemos estar ali a dar desculpas esfarapadas. Uma pessoa, se quiser sair à rua, sai livremente, porque desde 2016 os colegas deputados aqui não conseguem identificar um único cidadão que foi perseguido, que foi
que foi reprimido porque participou numa ou noutra manifestação. Não conseguem identificar nenhum. As pessoas não aderiram à manifestação, têm lá as suas razões. Eu não sei, não vou estar aqui a falar por quem não foi participar numa manifestação. Agora, dizer que é difícil aceder à Avenida Cidade de Lisboa, isso é treta. E Gil Semedo comemorou 30 anos de carreira, bilhetes no mínimo 700 escudos ou 800 escudos, estava lotado. As pessoas não foram participar na manifestação porque não quiseram. Isso é um facto e também temos que assumir isso. As pessoas não quiseram, ou seja, as razões apontadas pelos organizadores e, aliás, o próprio presidente do PSV, um deputado do PSV também deu uma conferência. Haverá um desinteresse em causas, lutas? Não posso falar por quem não participou nas manifestações, mas o que é público e notório é que o PSV, um deputado, um colega nosso, foi à comunicação social dar uma conferência de imprensa e apelar às pessoas para participarem massivamente nas manifestações. As pessoas não participaram. Temos que tirar também conclusões. As pessoas, os cabo-verdianos, não dão ouvidos aos dirigentes do PSV. Isso é público, é um facto. E não tentem vir aqui com desculpas que as pessoas não veem que há medo, que há intimidação, porque isso não corresponde à verdade. Há medo só aqui na praia, as pessoas em São Vicente não têm medo, no Sal. As pessoas não têm medo de ir aos festivais e têm medo de ir às manifestações. Isso diz que não. Eu acho que as pessoas, os organizadores e quem andou a fazer apelos à manifestação massiva, e desta vez não tem como culpabilizar quem quer que seja por tentar atrapalhar a manifestação, porque não houve ninguém, embora fosse livre e fosse legítimo, as pessoas terem opiniões contrárias, que não havia razão para a manifestação, mas não houve ninguém a dizer que não há razão para a manifestação, não houve ninguém a dizer que a manifestação era uma manifestação partidária, pese embora o apelo de altos dirigentes do PSV a pedirem aos seus militantes e simpatizantes para participarem das manifestações. As pessoas não aderiram e as pessoas não aderiram, têm lá as suas razões para não aderirem, mas Cabo Verde é um país livre. A Constituição garante a liberdade de participação em manifestações e ninguém é sancionado. E esse argumento não cola, porque nas épocas das eleições muitas pessoas vão aos comícios. Cabo Verde é um país pequeno e todo mundo é visto nos comícios com bandeira, fazerem campanha. E nós, aqui, eu e a colega deputada, já fazemos campanha antes de sermos deputados e nada de anormal aconteceu. Daí que se uma pessoa participar nas manifestações... Não foram perseguidos. Não fomos perseguidos e os manifestantes também não são perseguidos. Aliás, nas manifestações anteriores, muitas pessoas depois da manifestação foi à comunicação social, às redes sociais, insultar deputados da situação, insultar membros do governo e nada aconteceu. Para terminar este ponto, senhor jornalista, quanto a deputada diz que há uma excessiva presença policial, eu acho que isso não tem cabimento nenhum. A polícia faz o seu trabalho. E a lei é clara. A manifestação não pode passar a 100 metros dos órgãos de soberania. Os manifestantes, quem quer que seja, têm que respeitar a lei. A manifestação é feita dentro do quadro legal permitido. Não é uma manifestação selvagem. E se a lei disser que os manifestantes não podem passar a 100 metros dos espaços dos órgãos de soberania, eles não podem participar. A polícia está lá para garantir a segurança dos manifestantes, sim, mas também para garantir a segurança pública. E não entendo como é que cidadãos de bem que está a fazer uma manifestação pacífica tenha medo de polícia. Polícia é para proteger todos os cidadãos. Daí que não há razão nenhuma razão para esse ataque que tentam fazer sempre que tiverem manifestações que não correram como previstos, tentaram jogar a culpa nos outros. Os promotores, os instigadores, os apeladores dessas manifestações também devem fazer um autoexame, um exame de consciência e perceber o que é que falhou, em vez de estar aqui a acusar a polícia, que esteve lá para fazer o seu trabalho, para garantir o estrito cumprimento da lei, e estarem aqui a acusar que as pessoas não têm dinheiro para pagar transportes, se um dia antes haviam milhares de pessoas na Gamboa a ver Gil Semedo, se houve ajuntamentos de pessoas em muitas outras coisas. Se não fizerem essas reflexões, vão estar sempre a dizer que a culpa é sempre dos outros. Mas não, às vezes temos que fazer também uma autorreflexão para perceber se o problema não somos nós e não os outros. Porque o jornalista disse que a manifestação foi organizada e houve uma notória ausência das centrais sindicais. Isso foi o senhor jornalista que disse aqui. E houve muitas outras coisas que eu não sou analista para estar aqui a analisar, mas que os cabo-verdianos possam analisar e tirar as suas conclusões do mérito de quem organizou as manifestações e também, sobretudo, dos que foram à comunicação social apelar às pessoas para participarem massivamente. E devem também tirar as suas conclusões da avalia dos seus apelos.
Quanto à mensagem do Presidente da República, que diz que o salário já não cobre as necessidades básicas de muitos cabo-verdianos, servindo apenas para sobreviver, e também dizendo que as mulheres chefes de família são as mais pobres de entre os pobres num país empobrecido. O Presidente da República é livre para emitir as suas opiniões. Eu não concordo de todo com o que diz o Sr. Presidente da República. Temos um país onde os salários ainda são o que são, mas também não podemos estar a exagerar nesta análise. O salário em Cabo Verde, eu já tinha dito, de 2016 a esta parte tem havido uma evolução, sim, dos salários. Basta ver quanto é que ganhava uma cozinheira em 2016, quanto é que ganha agora. O salário duplicou. Quando é que ganhava um agente da Polícia Nacional em 2016, a volta de 38 mil escudos. Agora, quanto é que ganha? Mais de 50 mil escudos. O salário também quase que duplicou. Quando é que ganhava um enfermeiro? Quando é que ganha agora? E muitos professores que fizeram formação superior desde 2008, passaram quase 8 anos sem verem os seus salários melhorados com reclassificações pendentes durante todo esse tempo. Hoje a sua situação está resolvida, mas também falo de funcionários de vários institutos públicos que tinham salários miseráveis, que hoje, graças à implementação dos PCCS, têm as suas situações melhoradas. E mais, eu digo também de mais de 4 mil trabalhadores da administração pública que em 2016 tinham vínculos precários, sem segurança social e com contratos de prestação de serviço, que tinham as suas vidas empatadas porque não podiam contratar créditos para a compra ou construção de habitações próprias, que hoje têm situações altamente favoráveis porque têm vínculos, são quadros da administração pública, têm como dar garantias aos bancos, etc, etc. Se olharmos para tudo isso, a minha conclusão é completamente oposta, com todo o respeito, do Sr. Presidente da República, porque a situação antes era bem diferente. Temos desafios, sim. O MPD está empenhado e vai continuar empenhado para trabalhar, para continuar a melhorar a situação laboral de todos os trabalhadores cabo-verdianos. Mas não podemos aceitar também narrativas pessimistas que dizem que tudo está pior, que isso não corresponde à verdade. O agente da Polícia Nacional, o oficial de justiça, o enfermeiro, o professor sabe claramente que a sua situação está a melhorar. Quando dizem que o número de pessoas desempregadas, o número de pessoas empregadas diminuiu, são dados do INE, mas nós também temos que estar todos os dias a olhar para as notícias de empresas estrangeiras que vêm a Cabo Verde recrutar centenas e centenas de trabalhadores. Já basta olhar para os números de vistos que são concedidos. Estes trabalhadores não estão em Cabo Verde, mas estão a trabalhar lá fora, a ajudarem as suas famílias e a cuidar dos seus e a pagar as suas contas que ficam, as suas contas cá em Cabo Verde. E nós olhamos para isso com algum otimismo, porque isso também é um certificado de competência ao governo, sobretudo no domínio da formação e requalificação profissional, que tem permitido que quadros qualificados cabo-verdianos também possam trabalhar lá fora, onde há melhores condições de trabalho e estão a contribuir diretamente para o desenvolvimento de Cabo Verde. Basta olharmos para o depósito a prazo dos imigrantes nos nossos bancos, estão a aumentar, isso demonstra confiança dos trabalhadores cabo-verdianos lá fora, no governo, no MPD, mas também nas nossas instituições. As remessas têm estado a aumentar, o investimento dos imigrantes tem estado a aumentar. Ou seja, isso demonstra também que há um clima de confiança em relação ao trabalho que é desenvolvido aqui em Cabo Verde. Certo. Carla Lima, daquilo que ouviu, o que é que sai e também uma leitura àquilo que disse o Presidente da República. Bom, em relação ao que disse o Presidente da República, eu acho que o Presidente fez uma leitura correta da situação atual. Mas, Jefferson, mesmo antes da mensagem do Presidente, o último inquérito do Afrobarómetro, os cabo-verdianos disseram claramente que a situação estava mal. 63% dos cabo-verdianos disseram que o país estava a ser governado na direção errada. Mas claro que isso os cabo-verdianos não podiam ter sido. Portanto, quando o Euclides diz que o professor sabe, o polícia sabe, o enfermeiro sabe, é preciso também dizer ao deputado Euclides que o professor, por exemplo, está há 3 meses sem cobertura de INPS porque o Ministério da Educação desde dezembro não transfere as prestações. Os enfermeiros em São Vicente vão entrar em greve porque aqueles que foram contratados durante a Covid não recebem, estão com salários em atraso há 3 meses e já anunciaram que vão entrar em greve. Há policiais também
que dizem que por causa da falta das prestações do INPS não conseguem ter evacuações que já estavam previstas. Esta é a situação desses profissionais que ele estava a falar. Quando fala aqui das condições dos trabalhadores, que diz que os trabalhadores imigraram, eu gostaria que o deputado Euclides apresentasse os dados que mostram que esses 30 mil cabo-verdianos imigraram. Mas eu não falei em 30 mil pessoas, eu falei em perda de 30 mil empregos. E não de aumento de... Então, ele que justifica o desaparecimento dos empregos, dos postos de trabalho, que é isso que diz os dados do INE, e ele vem com essa história que ele usa sempre no Parlamento, que não, as pessoas emigraram e porque agora estão lá fora a trabalhar, e nunca tem dados para justificar ou para corroborar esta ideia. O deputado Euclides falou aqui que o governo reduziu a carga fiscal, nomeadamente do IRPC. O IRPC é relativamente às pessoas coletivas. Falei também do IRPS. Não, o IRPS, consulte os seus dados novamente, porque desde que o Movimento para a Democracia entrou, em 2016, o IRPS nunca foi reduzido. Em 2017 foi isso, não senhora. foi. Para salários abaixo de 70 mil até escudos. agora, a única redução que houve realmente foi para o IRPC, para pessoas coletivas. Entre 2021 e 2022 houve esta redução. Há sempre essa justificativa relativamente às medidas que foram tomadas durante a Covid. As medidas foram tomadas durante a Covid, algumas acertadas, outras nem tanto. As medidas usadas também para ganhar as eleições, é preciso que se diga, mas agora era necessário, neste momento, tendo em conta que o MPD passa a vida a justificar tudo com a Covid e a guerra na Ucrânia, um novo pacote de medidas para apoiar os cabo-verdianos e as suas famílias. E isso não aconteceu, porque o governo não quis ou não se interessou em melhorar o poder de compra dos cabo-verdianos. Quando ele diz em relação ao IVA que voltou, o IVA para o turismo, que voltou para 15%, se estamos num período de retoma, se as empresas vêm do momento difícil que foi a Covid e agora com a guerra na Ucrânia, por que é que voltou a ser 15%? Por que é que não continuou com essa redução para garantir que houvesse uma retomada dessas empresas e, consequentemente, mais postos de trabalho para as pessoas? Quando ele diz também em relação ao PICV, o PICV reduziu 2 vezes a carga fiscal, exatamente, para garantir que as pessoas tivessem mais rendimento disponível. Foi em 2012 e em 2014, e isso em relação aos salários até 136 mil escudos, como uma forma de aumentar o rendimento disponível para as famílias. E só o governo que não vê a situação dos cabo-verdianos e vem sempre com essa ideia de que tudo está bem e que as medidas não são suficientes, mesmo quando os trabalhadores dizem que não está. Ele fala em regularização de situação de trabalhadores. Dizer-lhe que o Estatuto da Carreira Docente está na gaveta desde 2019. Em relação às cozinheiras, que é algo que ele sempre diz, as cozinheiras, quando o MPD entrou, ganhavam 9.200 escudos. E hoje, quanto é que ganham? 8 horas de serviço. Hoje, quanto é que ganham? O salário foi aumentando gradualmente, desde o tempo de PICV também foi aumentando gradualmente, e era só que faltava o MPD entrar e não aumentar um escudo. Mas também não conseguiram resolver a precariedade laboral em relação à situação das cozinheiras. Passou para 15 mil escudos, concorda comigo? Em prestação de serviço. Ou seja, é precariedade laboral, não ter segurança no emprego e não conseguem mas também tenha humildade e concorde comigo. Passou para 15 mil escudos. Não passou? A estabilidade no emprego. Essas questões que ele sempre traz aqui para o debate e mesmo no Parlamento, é preciso dizer que esse discurso já não cola, porque os cabo-verdianos também já perceberam que é só discurso. Em relação às manifestações, mesmo que tenha havido da parte de deputado do PICV apelo às pessoas saírem às ruas, o PICV é um partido que está sempre do lado da população.
E se entende que os trabalhadores estão a ser massacrados por este governo, sim, há apelo para que saiam às ruas, que protestem. Isso, ao contrário do que vocês dizem, não é interferir no direito dos manifestantes ou no trabalho dos sindicatos. Nós estamos ao lado e nós não convocamos a manifestação foi convocada pelos sindicatos e nós posicionamos a favor, ao contrário daquilo que o próprio deputado já fez de se posicionar contra manifestações publicamente nas redes sociais. O PICV entende que tem que estar sempre ao lado dos trabalhadores e daqueles que são mais vulneráveis. Em relação aos 100 metros, o deputado Euclides há de dizer se do Homem de Pedra para o Palácio do Governo são 100 metros. O deputado Euclides há de dizer se manifestantes no Largo da Várzea, em relação ao Palácio do Governo, são 100 metros. Também há de dizer, quando falamos da Assembleia Nacional, que foi o que aconteceu há bem pouco tempo, se a rotunda do Poeta, em relação à Assembleia Nacional, também são 100 metros. Há excessiva carga policial. Sim, eu acho que é algo que devem procurar resolver, porque um partido que está no poder e que foi eleito para governar não pode ter medo do povo que o elegeu. Cidadão de bem não pode ter medo de polícia. Os polícias estão lá para proteger. Nós não temos medo da polícia, ninguém tem medo da polícia. Mas teve na manifestação, não pode ter medo da Vamos polícia. passar agora a palavra Nós não ao temos deputado medo da polícia, os António cabo-verdianos Monteiro. também não têm medo da polícia. Agora, querem ser tratados de acordo com aquilo que está na Constituição e nas restantes leis da República. Certo, vamos agora ouvir António Monteiro. Perante todo este cenário já aqui traçado, com os diferentes pontos de vista, que futuro vislumbra para o panorama laboral para cabo-verdiano, para os trabalhadores cabo-verdianos, tendo em conta este cenário também que levou também os trabalhadores às ruas, principalmente a questão da reposição do poder de compra? Temos uma inflação elevada, com produtos que nos últimos tempos quase duplicaram de preço. Que futuro é que vislumbra então para o cenário laboral cabo-verdiano? Jefferson, eu gostaria de dizer que em Cabo Verde nós temos vários estratos sociais. Nós temos diversas profissões e nós temos uma panóplia de salários que, infelizmente, estão muito aquém daquilo que deveria ser a realidade devido ao custo de vida existente no país. E nós não podemos, de maneira nenhuma, pegar de algumas profissões que têm um salário razoável, repito, salário razoável, para justificar que as coisas estão bem. Não, não estão. Não estão porque um cidadão que ganha 13 mil escudos, 8 mil escudos, 9 mil escudos, 20 mil escudos, ou 25 mil escudos, mesmo 30 mil escudos, não consegue assumir as suas responsabilidades. Não conseguia antes desta inflação pesada que nós temos neste momento. E com esta inflação, as coisas ficaram muito difíceis. Portanto, nós temos que ter a noção bem clara de que o país que nós temos está a atravessar um momento de grande dificuldade para muitas famílias. Mas nós estamos a falar das famílias que têm elementos a trabalharem. Mas temos muito mais famílias que, infelizmente, não têm um dia de trabalho. Estão num desemprego. Não conseguem ter um rendimento para garantirem o sustento e, consequentemente, garantirem, como se diz em São Vicente, aquele 3 por dia. Ora, se uma família não consegue garantir 3 refeições por dia, mesmo aqueles que trabalham, que ganham o valor que nós aqui já acabamos de citar, não conseguem garantir também uma alimentação adequada, não conseguem assumir as suas responsabilidades.
nós não podemos pegar de uma parte que temos que dizer que o governo naquela parte andou bem ao aumentar um pouco o salário dos polícias. Sim, fez muito bem e deveria ter aumentado muito mais. Ao aumentar os salários das enfermeiras, fez bem, deveria ter aumentado muito mais. Ora, nós não podemos pegar só destes para dizermos não, as coisas, não, está tudo bem. Não, não está. É que não está mesmo. Mesmo as pessoas que ganham bem, relativamente bem, em Cabo Verde, quando vão ao mercado, metem 3 contos ou 4 contos numa bolsinha de plástico. Ora, é isso que nós queremos? Não, não pode ser. Daí que o governo tem que fazer é encontrar mecanismos que possam ajudar, acima de tudo e em primeiro lugar, as famílias que têm um rendimento bastante baixo. E deve-se definir um valor com foco na inflação que nós temos neste momento, definir o valor a que o governo deve assumir que até aquele valor o governo deve criar as condições para ir procurando diminuir o impacto negativo da inflação nestas mesmas famílias. Nós não vamos querer tratar todos da mesma forma, porque indo por este caminho, aqueles que têm um salário razoável e bom salário para a realidade cabo-verdiana irão também ter alguma compensação quando não deveriam ter. Daí, definir um teto, eu não sei dizer se é 25, se é 30 mil escudos mensais, para que o governo veja com olhos de ver para estas pessoas, para estas famílias e procurar ter um mecanismo de apoio a estas mesmas pessoas para que a inflação que nós temos neste momento não seja mais um imposto adicional sobre estas mesmas famílias. E isto o governo pode fazer. O governo tem ferramentas próprias que permitirão, sem sombra de dúvida, que esta questão seja equacionada e seja encontrada a solução devida para que as pessoas que têm este handicap de ter salário baixíssimo não continuem a viver na situação que estão a viver. E se o governo fizer isso, provavelmente estaremos a retribuir alguma justiça social. Estaremos a criar as condições para que aqueles que ganham muito baixo, salário muito baixo, possam ter o impacto da inflação menos relativamente àqueles que tenham um salário superior. E isto já deveria ter sido feito. E o governo, infelizmente, não tem feito e continua a acreditar que está a governar bem quando nós temos muitas famílias, milhares de famílias com dificuldades terríveis. O governo pode até dizer que não, nós temos aumentado as pessoas que não ganham, passou para 6 mil escudos. É verdade, passou para 6 mil. Mas aqui, Jefferson, nós temos que lembrar que quando o PICV propôs 7.500 e depois eles retiraram a proposta no Parlamento, a UCID e o MPD fizeram coro em uníssono que o governo do PICV não deveria ter feito aquilo que fez e que era necessário manter os 7.500 escudos para as pessoas que, por questão de saúde, por questão de velhice, já não conseguem trabalhar. E o que é que faz o MPD? Ganha as eleições de 2016, aumenta de 5 para 6 mil e pensa que aquele 1.000 escudos é suficiente para que as pessoas consigam garantir 3 refeições por dia, pagar a eletra, pagar a água e ter condições para ir a uma farmácia e comprar uma aspirina. Não, não chega. Não chega.
E quando nós analisamos o produto interno bruto do país naquela altura e o produto interno bruto do país agora, nós vemos que há uma discrepância pela positiva hoje. Portanto, se há esse aumento de riqueza no país, nós temos que procurar fazer a redistribuição da melhor forma possível. E se nós não fizermos isso, se o governo não fizer isso, o governo não está a tratar os cidadãos cabo-verdianos da mesma maneira. Está a dar maior possibilidades àqueles que ganham mais e está a retirar possibilidades àqueles que ganham menos. Daí que encontrar uma saída para compensar aqueles que ganham menos e aqueles que nem sequer têm um dia de trabalho, penso que já deveria ser uma postura assumida pelo governo, de sorte que a situação que muitas pessoas estão a viver neste momento possa ser debelada. E gostaria de chamar a atenção aqui mais uma vez para a formação profissional. É excelente nós termos os jovens com formação profissional. E nós temos que preparar, sem sombra de dúvida, os nossos jovens para que possam estar devidamente capacitados em termos profissionais para poderem encontrar trabalho. Seria de todo aconselhável que encontrassem trabalho no nosso país, em Cabo Verde. Mas se não for possível encontrarem o trabalho em Cabo Verde, então que haja possibilidades destes mesmos jovens encontrar o trabalho para além-mar, para fora das ilhas, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, qualquer parte do mundo. Mas para isso, nós temos que ter muito mais jovens a formarem-se em termos profissionais. E aqui a questão marítima, a formação marítima é de suma importância. Nós temos vários e vários navios, acima de tudo navios cruzeiros, que estão a vir para Cabo Verde. Vêm para o Porto Grande, vão para o Porto Novo, vão para o Porto da Praia. E é uma possibilidade que nós poderíamos ter, porque estes navios recrutam muitos trabalhadores, muitos marinheiros, e nós, infelizmente, não estamos a preparar para isso. Daí que a formação profissional, que pode ser uma excelente saída, devidamente preparados, mas em todo o sentido, no domínio da língua inglesa, na postura que deverão ter, no saber fazer as coisas, pode ser uma alternativa para que o país ganhe uma outra dimensão a nível de criação de riqueza e, consequentemente, retirar esse peso, que é um peso grande, que infelizmente os sucessivos governos têm tido. Mas precisamos ter uma política mais assertiva para que os nossos jovens e os menos jovens possam, por si só, encontrar as soluções para o rendimento que tanto necessitam para poderem pôr a sua cachupa ao lume. Euclides Silva, preocupações do deputado António Monteiro viradas sobretudo para os mais jovens, mas também para os que ganham menos. Não, é uma preocupação legítima e o MPD tem essa preocupação e mais do que ter essa preocupação, o MPD tem trabalhado arduamente para resolver estas situações. Acredita, nesta linha, acredita que até o final desta legislatura a vida dos cabo-verdianos, pelo menos no que toca à reposição do poder de compra, que tem sido uma das maiores preocupações atualmente, estará mais ou menos resolvida? Não é uma questão de crença. O MPD está a trabalhar arduamente para melhorar e tem estado a melhorar comparativamente com 2015. Senhor jornalista, já lá vamos, mas quando a colega deputada diz que num estudo recente 63% dos cabo-verdianos disseram que o país vai numa má direção, eu dou-lhe um estudo ainda mais fidedigno, que é o estudo das urnas. Em 2021, 52% dos cabo-verdianos disseram que o país está no caminho seguro. E assim continuamos. Portanto, não há estudos melhores do que isso. Quando se diz que há perda de trabalhadores e a senhora me pede dados, etc.,
E basta olhar para os próprios dados do INE quando perguntam aos inativos por que é que estão inativos. Uma larga maioria desses inativos, são jovens estudantes entre 15 e 24 anos. Eu acho que esses dados até devem orgulhar o país, porque um jovem nesta idade deve estar nas escolas, nas universidades e na formação profissional para que amanhã possa ter um emprego melhor e bem remunerado, o emprego que o colega António Monteiro estava aqui a reclamar que são necessários. Para que possamos ter um melhor emprego e melhor salário, o país tem que crescer mais, tem que produzir para que possamos ter melhores empregos e empregos melhores remunerados. Eu dei exemplos de polícias, professores, enfermeiros, funcionários de vários institutos públicos que são funcionários públicos. No setor privado, basta olharmos para os investimentos que são todos os dias mobilizados para Cabo Verde. E esses investimentos também traduzem numa melhoria em mais empregos e empregos bem remunerados. Dou-lhe só um exemplo. Se há 5, 6 anos um recepcionista hoteleiro aqui na praia ganhava 15 mil escudos, eu há dias indiquei um jovem para um empresário amigo que o salário de entrada era de cerca de 25 mil escudos. Ou seja, num período de mais ou menos 5 anos, o salário aumentou neste setor cerca de 10 mil escudos. E no setor privado, para ver melhores salários, é haver mais movimentos, mais dinheiros a circular para que possamos ter melhores salários no setor privado, que é o setor que gera mais empregos, e é por isso que o governo também tem estado a considerar um conjunto de incentivos ao setor privado, nomeadamente a redução do IRC, para que os empresários possam ter mais recursos para investirem e criar mais empregos. Quando ao IRPS, que a colega deputada diz que não baixou, talvez é porque ela na altura ganhava acima dos 80 mil escudos, não sentiu, mas qualquer um que tinha rendimentos menos de 70 mil escudos em 2018, sentiu-se claramente a redução do IRPS e sentiu claramente o aumento de salarial, que em alguns casos chegou a 1.000 escudos. Quando se diz que o governo não protege os mais vulneráveis, e isso não corresponde à verdade. Este é o governo que mais investe na política social em Cabo Verde, de todos os tempos. E o governo vai continuar a investir. Pensão social mínima passou de 5 para 6 mil escudos e é o nosso compromisso fazer aumento. Nós fomos contra na altura porque o PCV simplesmente enganou os pensionistas e os idosos. Isso é lamentável. O MPD foi contra e continuará a ser contra, porque nós entendemos que não é possível estar a brincar e enganar as pessoas. Houve o aumento para 6 mil escudos. Este ano o governo aumentou mais 3 mil beneficiários de pensão social mínima, que já estão a receber, ou seja, atingimos mais pessoas, mas no quadro do Programa Mais, que é um programa para erradicação da pobreza extrema em Cabo Verde, os deputados conhecem esse ambicioso programa, há várias medidas que é para justamente apoiar as famílias que mais precisam. Quando o governo está a apostar fortemente na formação profissional, qualificação profissional, requalificação profissional, é para tornar estes jovens em profissionais mais qualificados para que possam ser uma mais-valia e também ter melhores salários. É uma aposta nunca antes vistos em Cabo Verde, na formação profissional. Se antes de 2016 tínhamos poucas centenas de jovens na formação profissional, nos estágios profissionais, hoje temos milhares e já chegou a ter 5 mil jovens nos estágios profissionais e mais de 5 mil na formação profissional. É um governo que mais bolsas de estudos tem atribuído aos jovens para fazerem formação profissional. Tudo isso é com o intuito deles terem melhores salários aqui em Cabo Verde ou onde quiserem, porque o MPD lutou, ganhou as eleições, colocou a liberdade de circulação na Constituição e os cabo-verdianos são e continuarão a ser livres para trabalharem onde acharem melhor. E mais, o MPD, também o governo suportado pelo MPD, liderou o processo de mobilidade laboral na CPLP para que os jovens quadros cabo-verdianos que queiram ter uma experiência lá fora possam ir livremente trabalhar, regressar para Cabo Verde, trabalhar cá. Se quiser trabalhar noutro país, posso fazer livremente. É isso que acontece, por exemplo,
nos países da União Europeia, que é a liberdade de circulação. Os trabalhadores trabalham, eu há dias estive com um amigo que me disse que já trabalhou em quase todos os países da Europa. Hoje está em Cabo Verde e amanhã pode estar em Luxemburgo, na Inglaterra, em França, Espanha, Portugal. É isso também que é a ambição do MPD para com os jovens e os quadros cabo-verdianos, para que possam ir lá fora, ganhar experiências, trazer novos conhecimentos, trazer experiências. Isso não é vangloriar no Parlamento, porque o MPD é um partido da liberdade. E liberdade de circulação, liberdade de trabalhar, está no DNA do MPD. E o MPD vai continuar a trabalhar para que os cabo-verdianos continuem a se sentir livres, ao contrário dos outros que, em tempos, colocaram a vergonhosa autorização de saída no país. Se calhar tem esta pretensão novamente. Para finalizar, senhores jornalistas, o MPD está empenhado em trabalhar para que possa melhorar cada vez mais a condição laboral dos cabo-verdianos. Quando a colega deputada diz que as manifestações são legítimas, o PSV estará ao lado dos trabalhadores, o MPD sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Agora, uma coisa bem diferente é um líder partidário, um deputado, ir à comunicação social, apelar a uma participação massiva nas manifestações. Aqui na praia, o jornal Infopress disse que estiveram 100 pessoas nas manifestações, mas se formos à Google, pegar naquelas imagens e fazer as contas, e tirando os jornalistas e curiosos e quem esteve lá a trabalhar, os polícias, os números nem chegam a 50, esse deputado, esse líder partidário, tem que parar e refletir para ver quanto vale o seu apelo. Se ele não fizer isso, não está a ter humildade suficiente para perceber que o seu apelo vale pouco nos ouvidos dos cabo-verdianos, ou seja, para não dizer outros termos. Aliás, senhores jornalistas, para concluir, e essas pessoas que andam insistentemente a apelar às manifestações e de forma sorrateira dizer que eu aqui impeço as pessoas de participarem nas manifestações, são líderes políticos, a deputada, a colega aqui disse. Não é sorrateiro, ele vai lá e diz às pessoas para não irem e faz campanha contra manifestações. Isso é público e é notório. Ok, deixa-me concluir. Isso quer dizer então que os cabo-verdianos me ouvem e não ouvem os deputados do PSV. Mas para concluir, senhores jornalistas, esses deputados são políticos conhecidos que provavelmente eu vi um post de um colega meu que nunca reuniu com mais de 5 pessoas para conversar, acha que pode agora influenciar milhares para saírem às ruas massivamente. E os cabo-verdianos não saem, estes políticos, e a senhora deputada, não diz que este colega, se calhar, não tem muita... O que ele diz não é ouvido, vem tentar acusar os outros. Isso não é de todo de salutar. O PSV, que quer incentivar manifestações, deve também refletir e pensar se a metodologia que tem estado a seguir, a estratégia que tem estado a usar, se é a melhor estratégia, em vez de estar aqui a acusar os trabalhadores de serem covardes, de terem medo, porque os cabo-verdianos não são covardes, os cabo-verdianos não têm medo. Nem tiveram medo quando o PSV era o partido do Estado. Imaginem quanto agora que estamos em democracia e com liberdade total. Carla Lima, então, que futuro para... Eu acho que o deputado Euclides... eu tenho alguma dificuldade em acreditar que o deputado Euclides acredita naquilo que diz. Porque não é possível. A senhora acredita, quando mais eu... estar aqui a dizer essas coisas e achar que realmente é uma pessoa que acredita naquilo que diz. Quando fala, por exemplo, na questão da imigração, Cabo Verde é um país da imigração. Sempre foi. Desde antes da independência, nós já éramos um país da imigração. A diferença é que agora é qualificamos as pessoas para terem boas oportunidades lá fora. Eu posso? Portanto, vir a atribuir ao MPD a glória suprema de ter aberto as portas da imigração para os cabo-verdianos é de bradar aos céus. E é aí que eu digo que eu não sei se ele acredita realmente acordo de mobilidade laboral, a senhora já ouviu falar. O acordo de mobilidade, o primeiro foi feito pelo PSV. Mobilidade laboral. A continuidade que foi feita pelo... laboral. Senhor jornalista, assim não dá. Eu ouvi tudo o que ele tinha a dizer, mesmo achando que ele estava a brincar, mas ouvi. Vamos com calma porque já estamos a ficar sem tempo. Exatamente. Eu ouvi. Achei que não era a sério, porque ninguém diz aquelas coisas a sério, mas eu ouvi. Vamos continuar. Eu dizia o seguinte. Em relação à imigração, Cabo Verde sempre foi um país de imigração. Isso foi antes. E o PSV foi o partido que assinou o acordo com a União Europeia. O primeiro acordo de mobilidade foi assinado no tempo do PSV. Portanto, nessa questão estamos conversados. Em relação aos inativos, senhor deputado, os inativos aumentaram de 2016 para esta parte
de 90 mil para 150 mil. Nós temos estudantes, temos os desanimados dentro dos inativos, que é a gente que já cansou de procurar emprego e desistiu de procurar e vai para os inativos, em vez de estar na taxa de desemprego. E temos ainda uma outra categoria que não fez referência, que são os conhecidos NET, que são aqueles que são jovens, não estudam e não trabalham. E os números têm estado a aumentar todos os dias. É preciso dizer-lhe isso. Em relação à pensão social, independentemente de toda esta retórica que constrói, é preciso dizer ao Sr. Deputado que, pela lei, a pensão social deve ser metade do salário mínimo. Ou seja, quando o MPD não aumenta o salário mínimo para 7 mil, não é atender ao PICV, ao CID, é estar numa situação de irregularidade, de ilegalidade, porque não está a cumprir a legislação cabo-verdiana nesta matéria. Mas o que o deputado não consegue é olhar para toda a população cabo-verdiana. Quando diz que tem um amigo que paga 25 mil escudos, não consegue olhar para os 7% da população que no estudo da sondagem, sim, o estudo é mais recente do que as eleições de 2021. As eleições foram em 2021, o estudo é em 2022. Há uma degradação do poder de compra e da qualidade de vida dos cabo-verdianos muito grande neste ano. E depois, há que lhe dizer que ganhou as eleições com recurso à compra de votos, à utilização do cadastro de forma também a ganhar as eleições. Tem que ter tudo isso em conta. Já é tempo de aceitarem a derrota. O que eu lhe dizia é que o estudo é mais recente e o estudo diz que 7% dos cabo-verdianos dizem que em algum momento neste ano não conseguiram levar a panela ao lume. O deputado Euclides não consegue ver isso. Ele não consegue olhar para o todo, para aqueles que não têm emprego, como diz o deputado António, para aqueles que vivem com uma pensão social que não lhes permite ter as condições mais básicas de vida. E o MPD, quando confrontado com tudo isso, disse que houve uma vez que diminuiu o IRPS, o que também não corresponde à verdade. O que o PICV propõe é que o aumento do rendimento disponível às famílias seja aumentado, seja através do tributo zero, não tributando de forma nenhuma, seja através do IVA ou de taxas aduaneiras, os produtos essenciais e bens essenciais como água e eletricidade, também diminuindo o valor pago através do IRPS para garantir que as pessoas tenham mais rendimento. Por exemplo, quem ganha 70 com a diminuição do que paga em relação ao IRPS, em vez de levar para casa 50 ou 40, leva 60. É uma forma também, mesmo não aumentando os salários, de aumentar o rendimento. E para as camadas mais desfavorecidas, o Governo deve compensar realmente o aumento da inflação, que só em março ficou em 7,8%. São medidas para garantir que as pessoas tenham mais rendimento e não continuem nesta situação de ter um rendimento que não lhes permite chegar ao fim do mês ou não lhes permite ter as condições básicas, nomeadamente em termos de alimentação, que é o que as pessoas estão a dizer todos os dias, que não têm condições para, peço desculpas, para garantir a alimentação adequada à sua família. Certo, nós já estamos mesmo a fechar esta edição do programa, estamos praticamente em cima do tempo, mas pedia ao deputado António Monteiro o poder de síntese em 1 minuto para as considerações finais. Estamos sem som. Deputado. Desculpas aos telespectadores. A situação que o país vive precisa uma atenção muito especial. O governo tem que olhar com olhos de ver para essa inflação e trabalhar no sentido de garantir àqueles que mais necessitam as condições para terem o básico. Porque este deve ser o desiderato maior que qualquer político e, acima de tudo, qualquer governante deve procurar. E espero que o governo do MPD faça isso para o bem da população cabo-verdiana. António Monteiro, pela capacidade de síntese e pela compreensão. Deputado Euclides Silva, 1 minuto também. Bom, rapidamente, em jeito de remate, para terminar, é dizer que há um conjunto de medidas que são novidades adotadas por este governo, nomeadamente tarifa social de água e eletricidade. Só para dar um exemplo,
uma família que consta no cadastro social nível 1 e 2, que a sua tarifa de eletricidade fosse de 5 mil escudos, por exemplo, paga apenas 2 mil escudos e os restantes são pagos pelo Estado. Logo, esta família que o Sr. Deputado António Monteiro aqui falou, que pode ter sido beneficiado de pensão social mínima, fica com mais 3 mil escudos na carteira para fazer as suas compras. Para dizer também à deputada Carla Lima que acordo de mobilidade laboral é disso que estamos a falar e não mobilidade para pessoas com passaportes diplomáticos e de serviços foi implementado por este governo que negociou com os seus parceiros. Para terminar, o PSV é tão bom, tem tão boas ideias, mas foram essas mesmas pessoas que governaram 15 anos, normalmente o presidente do PSV, que é um veterano nessas andanças, que durante a crise de 2008, 2009, 2010, 2011 não conseguiu implementar qualquer uma dessas medidas. Basta ver o que aconteceu nas secas de 2014, com a erupção vulcânica na Ilha do Fogo. O PSV esqueceu de todas essas boas medidas. Aliás, o PSV na altura aumentou o IVA na eletricidade para 15%. Hoje já reduzimos pela metade e o PSV, sem fazer qualquer conta, sem ter nenhum estudo de impacto, pede para zerar IVAs, inclusive nos produtos isentos de IVA. Isentos do IVA. Isso é obra e os cabo-verdianos devem anotar muito bem a bondade das propostas do PSV. Deputada Carolina. Os cabo-verdianos acreditaram tanto no PSV que o PSV governou por 15 anos seguidos. Eu acho que o deputado andava em outra órbita e não viu isso. Portanto, não é uma questão de confiança. Eu era uma criança nessa altura. Quando diz que os cabo-verdianos não ouvem o PSV, eu acho que os cabo-verdianos começam a deixar de ouvir o senhor deputado. E é preciso ter cuidado. Em relação à questão do IVA, o que nós dizemos é que ainda há produtos alimentares onde há o IVA, nomeadamente um produto que é básico, que é a farinha, que é um produto que serve para a confecção da alimentação básica, do pão e daquilo que é básico para as pessoas. Portanto, tem IVA, o senhor deputado não deve saber, mas fica a saber, esse é um dos produtos onde o PSV diz que deve haver IVA zero. Em relação também a outros produtos, porque as pessoas não vivem apenas do cabaz básico. Eu fiquei com menos tempo do que ele da última vez, portanto, eu acho que devia compensar. Não ficou, mas eu percebi, eu contei, eu fiquei com menos. E depois ele me interrompeu várias vezes e não me deixou falar. Também me tinha interrompido. O que eu dizia era o seguinte: há um conjunto de medidas que devem ser tomadas, nomeadamente essa questão do tributo zero, em relação também ao aumento do rendimento das famílias e diminuição dos impostos sobre os rendimentos individuais. Também o aumento salarial deve ser mais generalizado, porque o governo também tem arrecadado muito dinheiro com esses aumentos de preço. É isso que eles não dizem. A arrecadação do governo aumentou em cerca de 30%. O governo tem mais disponibilidade financeira para ajudar as famílias e não o faz. É isso que nós estamos a dizer. Portanto, olhar para essas pessoas, olhar para o todo, para aquele que não ganha nada neste momento, para aquele que ganha pouco, para aquele que ganha mas não consegue ter uma qualidade de vida para a sua família e gizar medidas que possam levar os cabo-verdianos a ter dias melhores a partir deste momento. Senhores deputados, senhora deputada, muito obrigado uma vez mais por terem vindo ao Em Debate aqui na TCV. Portanto, é o ponto final nesta edição. Esperamos que tenha sido um debate esclarecedor em relação às posições dos partidos com assento parlamentar aos temas aqui trazidos, ou neste caso ao tema aqui trazido. Foi um prazer e até daqui a 15 dias. Boa noite.